Mais uma vez estamos aqui para falar de ligações químicas. No primeiro vídeo do assunto nós falamos sobre a regra do octeto e hoje nós iremos falar a respeito do primeiro tipo de ligação química que foi citado no vídeo anterior, que é a ligação iônica. A ligação iônica, gente, é uma ligação bem simples de compreender. E a principal característica da ligação iônica, o nome dela já diz, iônica, vem de íons. Ocorre com transferência definitiva de elétrons. Na ligação iônica, um átomo perde elétron e o outro ganha elétron. Sempre vai ser isso, um perdendo e o outro ganhando. De modo que tanto quem perde como quem ganha vai ficar com 8 elétrons na última camada, que é o objetivo de um átomo quando ele se liga. É atingir a regra do octeto, é adquirir 8 elétrons na última camada. Então, eu fiz um esquema aqui bem explicativo que vai facilitar a sua compreensão a respeito disso. A ligação iônica, ela sempre vai acontecer entre metal com quem? Com a metal. Sempre. Como é que eu identifico o metal? Como é que eu diferencio um do outro? Você precisa fazer a distribuição eletrônica do elemento e descobrir quantos elétrons ele tem na última camada. O metal tem de 1 a 3 elétrons na última camada. E o ametal tem de 5 a 7 elétrons na última camada, que eu abreviei aqui, ó, camada de valência. Na camada de valência deles. O metal, ele perde o elétron, sempre, fica se transformando em cátion, que são íons de carga positiva. E o ametal ganha elétrons, sempre se transformando em ânion, que são íons de carga negativa. Como eles têm cargas opostas, um atrai o outro e forma o que nós chamamos de composto iônico, que nada mais é do que a junção de um cátion com um ânion. Como é que se dá a perda desse elétron? Olha, voltando a dizer, o metal sempre vai ser o elemento que tem 1, 2 ou 3 elétrons na última camada. E o ametal é o elemento que tem 5, 6 ou 7 elétrons na última camada. Metal perde elétron, fica com carga positiva. Ametal ganha elétron, fica com carga negativa. Na hora de representar esse ganho, essa perda, genericamente eu representei o metal aqui por M. Ó. Se ele perde um elétron, a carga dele fica mais 1. Se ele perde 2 elétrons, a carga fica mais 2. Se ele perde 3, a carga fica mais 3. Do lado do ânion, o ganho de elétron vai fazer com que o elemento fique com carga negativa. E ele vai ganhar só o que falta para completar os 8. Se ele tem 5, ele ganha 3. Se ele tem 6, ele ganha 2. Para fechar, porque 6 mais 2 dá 8. 5 mais 3 também mais 8. Se ele tem 7, ele precisa só de 1. 7 mais 1, 8. O objetivo qual é? É ter 8 elétrons na última camada. Então, quando um metal ganha 3 elétrons, ele fica menos 3. Se ele ganha 2, menos 2. Se ele ganha 1, menos 1. O metal perde 1, fica mais 1, perde 2, mais 2, perde 3, mais 3. Lembrando que a capacidade de um metal de perder elétron e de um metal de ganhar é uma capacidade natural desses elementos, é uma tendência natural. Não é nós quem determinamos, eles têm naturalmente a tendência ao metal de perder ou ao metal de ganhar. Aí então eu tenho aqui a representação genérica dos cátions, perdendo 1, 2 e 3 elétrons, e a representação genérica do ânion, ganhando 3, 2 ou 1 elétron. Cátion com carga positiva, ânion com carga negativa. Valendo lembrar novamente que os ametais só vão ganhar o que falta para completar 8. Se ele tem 5, ele ganha 3. Se ele tem 6, ele ganha 2. Se ele tem 7, ele ganha 1. Vamos mudar aqui a nossa página e verificar como é que essas ligações acontecem na prática. Vamos fazer aqui a ligação de dois átomos, alumínio e o cloro. A primeira coisa que você tem que saber é quem é o metal e quem é um ametal. Para isso, você faz a distribuição eletrônica do elemento, que é uma coisa que a gente já conhece, coloca a quantidade de elétrons nas camadas, que está aqui, e verifica quantos elétrons você tem na última camada do elemento. No caso do alumínio, tem 3. E eu falei anteriormente que o elemento que tem de 1 a 3 elétrons na última camada é metal. Então, se é metal, ele vai perder esses 3 elétrons, ele vai perder a camada M na realidade toda e vai ficar como sendo a última camada Al, que já tem 8 elétrons e, portanto, ele atinge o octeto aí, ficando com 8 elétrons na última camada, perdendo esses 3 aqui que ele tinha anteriormente. Então, repetindo,
o metal sempre é o elemento que tem 1, 2 ou 3 elétrons na última camada, e ele vai perder esses elétrons durante a ligação iônica, ficando com carga positiva. Então, tem 3 aqui, fica alumínio, que é o elemento que deu origem, perde carga positiva, sempre quando perde a carga positiva, seguido de 3. Então, esse mais 3 aqui em cima, significa que o alumínio perdeu 3 elétrons. É a carga desse cátion aqui. Vindo para o ânion, eu distribuí aqui, ó, o ânion tem 17, né? O alumínio tinha 13, é ânion 17, distribuí aqui. Fiz a distribuição eletrônica, coloquei nas camadas, verifiquei que a última camada do átomo de alumínio tem 7 elétrons. Isso quer dizer que ele é um ametal. Por que ele é um ametal? Porque eu disse anteriormente que ametais são elementos que têm 5, 6 ou 7 elétrons na última camada. E ele vai, quando tem 5, 6 ou 7, ele ganha elétron. E quando ele ganha, ele fica com carga negativa. Então, repete o símbolo, Cl, o sinal de menos indicando que ele vai ganhar. Ele vai ganhar somente o que falta para 8. Ele já tem quantos na última camada? Tem 7. Para 8, falta apenas 1. Então, fica cloro menos 1. Aqui ficou... na hora de perder, se tem 1, perde 1, se tem 2, perde 2, se tem 3, perde 3. Que tinha 3, ficou mais 3. Quando tem 5, ganha 3. Quando tem 6, ganha 2. Quando tem 7, ganha 1. Não esqueça que, embora a gente no nosso dia a dia associe a questão do mais com ganho e menos com perda, aqui é o contrário. Mais é perda e menos é ganho. Então, daí você formou o cátion e formou o ânion. Vamos juntar agora o cátion e o ânion. O cátion sempre fica do lado esquerdo, o ânion do lado direito. Ó. Al mais 3, Cl menos 1, a carga do cátion aqui mais 3, a carga do ânion menos 1. Aí você faz agora a transposição das cargas. A carga do ânion negativo, que é 1, vem para o positivo, do positivo para o negativo. A setinha está indicando aqui ó, o caminho desses números. 3 vem para cá, o 1 vai para lá. Aí repete o símbolo Al1, Cl3. Só que quando é o número 1, você não precisa colocar. Por isso eu coloquei aqui, mas logo em seguida aqui eu retiro. Fica Al, Cl3. Não tem um aqui, mas está subentendido que ele existe. Então aqui é um composto iônico chamado de cloreto de alumínio. Você percebe que a proporção dos elementos aqui é de 1 alumínio para 3 átomos de cloro. Então a ligação entre alumínio e cloro quando necessário um átomo de alumínio e 3 átomos de cloro. Alumínio perdendo elétron e o cloro ganhando elétron, do jeito que a gente mostrou aqui. Então fica claro que você precisa também conhecer, fazer a distribuição eletrônica para conhecer quantos elétrons existem na última camada do elemento, para então você saber se é metal ou ametal, se vai ganhar ou vai perder elétron, e a quantidade que ele vai ganhar é a quantidade que ele vai perder. Vou mostrar mais um exemplo para melhorar esse entendimento aí. No segundo exemplo, eu tenho o magnésio, que tem 12 elétrons, e o enxofre, que tem 16. Fazendo a distribuição do magnésio, eu chego aqui e a distribuição eletrônica, que eu não vou falar disso aqui porque o vídeo não é o assunto do vídeo, distribuição eletrônica é um assunto já tratado em sala de aula anteriormente. Aqui, botando nas camadas, eu tenho 3 camadas, a última camada é a camada M, que tem 2 elétrons, veja bem. Se tem 1, 2 ou 3 é metal e vai perder. Quando perde, bota o símbolo, fica com carga positiva e a quantidade que ele vai perder, 2. Pronto, simples. O enxofre distribui aqui também, botei nas camadas, a última tem 6. Se tem 6 é a metal, porque a regra diz que de 5 a 7 é a metal. E se é metal, vai ganhar. Coloca o símbolo e quando ganha, o sinal é negativo, vai ganhar o que falta para 8. De 6 para 8 faltam 2. Então a carga do cátion é mais 2, carga do ânion menos 2. Junta aqui um do lado do outro, o positivo sempre do lado esquerdo e o negativo do lado direito. Aí vou trocar as cargas, o 2 vem para cá, o outro vem para cá, ficando Mg2S2. Como esses índices são iguais, você pode simplificá-los dividindo por eles mesmos. São iguais, dividindo todo mundo por 2. 2 dividido por 2 dá 1, que eu não preciso colocar aqui. E 2 por 2 também dá 1, que eu não preciso colocar aqui. Então fica Mgs, um átomo de magnésio e um átomo de enxofre. Então essa aqui
é a minha fórmula iônica desse composto resultante da ligação de um metal com um metal. Então, a ligação iônica, ela sempre acontece com transferência definitiva de elétrons de um metal para um ametal. E o metal perde elétrons, se transforma em cátio, o ametal ganha elétrons, se transforma em ânion. Depois eles se atraem através de forças eletrostáticas, porque eles são de cargas opostas, formando composto iônico. Por uma questão de regra, né, de bom andamento das coisas, a IUPAC, que é uma organização internacional que acaba colocando um padrão nessas fórmulas, indica que o cátio vem primeiro e o ânion também. Veja que aqui não tem o sinal mais e menos, mas está subentendido que o esquerdo é positivo, que o direito é negativo. Então, na aula seguinte, no vídeo seguinte, nós iremos tratar a respeito de ligações covalentes. Espero que vocês tenham entendido. Caso necessário, revejam o vídeo mais de uma vez e tentem fazer os exercícios. Até o próximo vídeo.